quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma correção. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade do dia 10/6, da aula de História da semana passada. Então, vejam, nós vamos começar pela página 70. Na página 70, a questão pedia que vocês traçassem no mapa uma linha colorida, que é o trajeto de Raposo Tavares descrito no texto acima. E pedia também para que vocês dessem um título para este mapa, certo? Então, eu vou colocar aqui o mapa, tá? Do livro. Vou aproximar aqui, para que vocês observem. Deixa eu aproximar ao máximo. Vamos ver aqui se vocês conseguem visualizar. Acho que agora está bom. Observem aqui. Então, vocês teriam que traçar mais ou menos assim, né? Esse foi o percurso, o trajeto que Raposo Tavares fez, né? Saindo do litoral de São Paulo, ele seguiu o interior adentro, né? Passando pelo estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Rondônia, aqui na fronteira com a Bolívia, foi passando, subindo. Aqui é parte do Amazonas, ele foi subindo até chegar ao estado do Pará, chegando à cidade de Belém. Então, vocês teriam que pegar um lápis colorido, uma canetinha, né? E traçando esse trajeto, certo? E teriam que dar um título a esse mapa. Sugestão poderia ser o trajeto de Raposo Tavares, né? Expedição de Raposo Tavares, né? Caminho percorrido por Raposo Tavares. Então, tem várias opções, né? Várias sugestões para o título, certo? Aqui, ó. O título desse mapa aqui, ok? Então, agora, vamos lá começar. Deixa eu tirar aqui, diminuir aqui a tela e vamos lá para a nossa correção. Página 72. Na página 72, a questão pedia que vocês observassem, né, o mapa acima. Algumas cidades do interior do Brasil foram formadas nos locais de mineração. Observe o mapa acima e escreva o nome de 3 dessas cidades. Então, vocês teriam que olhar lá na legenda e lá tem assim, cidades formadas a partir da mineração. E elas estão sendo representadas por um quadradinho preto, certo? Então, vocês têm 2 opções ou mais, né, de respostas. Então, lá no mapa tem Ouro Preto, Sabará e Mariana. Essas aqui estão bem próximas. E na outra parte nós temos Vila Bela. Deixa eu esquecer de botar o acentozinho aqui no i. Vila Bela, Cuiabá e Vila Boa. Vocês também poderiam ter misturado, né? Ouro Preto, Cuiabá e Mariana, certo? São só sugestões, mas essas foram as 6 cidades apresentadas aí no mapa que foram formadas, né, nos locais de mineração a partir da exploração do minério, certo? No século XVIII. Na página 73, nós temos aí a primeira questão. A primeira questão ficou para ser respondida. Como são transportadas as mercadorias atualmente de uma região a outra do país? Então, antigamente, né, os tropeiros faziam, né, esse transporte, faziam uma travessia, tem a imagem aí acima, né, pelos rios, né, pelos caminhos, dentro das matas, né, e eles levavam as mercadorias, né, a matéria-prima
até os portos, né? Do interior ao litoral. Mas hoje não existem mais os tropeiros, né? Esse serviço, esse trabalho dos tropeiros. E as mercadorias, elas são transportadas de caminhão, de trem, de barco ou até mesmo de navio, né? A depender. Navio nem tanto. Navio é mais quando é de uma cidade para outra, né? Entre litoral, né? Ou para fora do país. Mas é mais caminhão, trem, barco. Mas quem colocou o navio também não está errado. Por isso que a tia colocou aqui, certo? Ficou também, para que vocês respondessem, o assim também aprendo. Encontre ao lado 7 palavras comuns ao dia a dia dos tropeiros e que ainda hoje são usadas em alguns locais do Brasil. Escreva as palavras no seu caderno e procure o significado delas no dicionário. As palavras ocultas estão na horizontal ou na vertical. Então, na horizontal, que é deitado, nós temos comitiva, rancho, guaiaca e cangalha. Na horizontal, que é em pé, nós temos chucro, peão e apear. Então, vocês teriam que procurar no dicionário. Então, nós temos aí para apear, descer do animal. Cangalha, amarração de couro, madeira ou ferro que é colocada sobre o lombo do animal. Comitiva, grupo de peões de boiadeiro encarregado de transportar boiadas. Atualmente significa grupo de pessoas adeptas à cavalgada. Guaiaca, cinto largo de couro com bolsos para guardar dinheiro e arma. Peão, condutor das tropas e boiadas e amansador de burros. Atualmente é a pessoa que faz trabalhos braçais nas fazendas. Rancho, construção rústica, lugar de pouso dos tropeiros. E chucro é animal bravo, não domado. Certo? Então, esses são os significados, né? Para essas palavras. Tem algumas que têm um significado atual, já mudou um pouquinho, né? A função, por exemplo, peão, né? Antigamente ele era só o amansador, né? Hoje já são as pessoas que trabalham na roça, né? Nas fazendas com trabalho braçal. Vamos lá agora para a página 74. Na página 74, nós temos aí a primeira questão. Quais tipos de mão de obra foram utilizadas no plantio de café desde as primeiras lavouras até hoje? Então, nas primeiras lavouras, tudo começou com a mão de obra africana escravizada. Depois, a mão de obra europeia remunerada. O que é remunerada? Paga. Eles recebiam para trabalhar. Não era o que eles esperavam, né? Como a tia explicou, né? Mas era remunerada, não era mais trabalho escravo. E atualmente, trabalhadores da própria região do plantio. Então, as pessoas que vivem próximo, né? As regiões onde tem plantio, onde tem as lavouras, trabalham, né? Nessas lavouras. Segunda questão. O que ocorreu em 1850 no Brasil que impulsionou a substituição da mão de obra escravizada pela dos imigrantes europeus? Qual foi o acontecimento que fez com que fosse substituída a mão de obra escrava pela mão de obra remunerada, né, dos europeus? Foi a proibição do tráfico de escravos. Lembram que a tia explicou isso, né? Que depois veio a Lei Áurea, né, que libertou os escravos, e aí eles não poderiam mais trabalhar daquela maneira, nas lavouras, né, nas fazendas, nos engenhos. Então, foi substituída pela mão de obra dos imigrantes europeus, certo? Página 75. Na página 75, nós já respondemos a questão número 1, durante a explicação da aula passada, e ficou então a segunda questão.
Preencha o quadro abaixo com as informações pedidas. Estados, então nós temos aqui a primeira coluna, são os estados produtores de café no século XIX. E a segunda coluna são os estados produtores de café atualmente. Então, no século XIX, nós tínhamos os principais produtores de café: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E atualmente, nós temos São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Então, atualmente, são esses 4 estados os maiores produtores de café no Brasil, certo? Então, ainda tem mais. Tem a página 76, vamos lá. A página 76, nós temos aí a primeira questão. Escreva o nome de um estado brasileiro muito povoado. Eu coloquei São Paulo, que a gente sabe, né, que São Paulo é o estado brasileiro com maior população, né? Ele é o mais povoado. E mostra também aí no mapa, né? Tem aí a legenda, né? O amarelo, um marronzinho, né? Um salmão e esse laranja mais escuro, né? Mostrando as áreas mais ou menos e menos habitadas. Então, mas vocês poderiam ter colocado também Rio de Janeiro, Espírito Santo, certo? Tem outros estados que são muito povoados. Letra B. Escrever o nome, né, de um estado brasileiro pouco povoado. Eu coloquei o Amazonas, é só uma sugestão, mas vocês também poderiam ter colocado outros, né? O Amapá, o Acre, certo? Eu coloquei o Amazonas porque, vejam, ele é o maior estado em extensão territorial, né? Ele é bem grande, maior, né, do Brasil. Porém, ele é um dos que é menos povoado, certo? Ele tem menos pessoas habitando dentro desse território. Mas vocês poderiam ter colocado outros, como eu citei agora, certo? Quem colocou também está certo, é só observar direitinho o mapa. Segunda questão. Qual é o estado onde você mora? Então, nós moramos na Bahia, no estado da Bahia. Ele é muito ou pouco povoado? A tia colocou aqui mais ou menos povoado, seguindo a orientação aqui do mapa. Mas quem colocou muito povoado também está correto, tá? Ele está para mais e mais ou menos povoado do que para menos povoado, certo? É porque a região do litoral, essa área litorânea, ela é a mais povoada. Mas vejam como ele é um estado grande, a área central dele é mais ou menos, e a área mais a oeste, ela é menos povoada. Então, se a gente for analisar bem a quantidade de áreas, né, entre mais ou menos e menos, a mais ou menos se destaca. Por isso que a tia colocou aí mais ou menos. Mas quem colocou mais, no sentido geral, analisando todo o estado, também está correto, certo? Letra B. Qual destas áreas é mais povoada? O litoral ou o interior do país? Observem o litoral, né? E isso tem uma explicação, né? A tia até falou na aula passada, de ser uma herança nessa questão do litoral ser mais povoado, né? Porque foi pelo litoral, né? Pelo mar que chegaram os colonizadores. Então, essa foi a primeira área a ser colonizada, explorada e povoada, certo? Então, até hoje, essa área ela é a mais povoada. É onde há uma maior concentração de habitantes, né? Por metro quadrado, certo? Aliás, por quilômetros quadrados, né? Porque é uma área maior, então a gente fala quilômetros quadrados, tá bom? Então, essa foi a correção de hoje. E nós agora só faremos uma correção no retorno do nosso recesso, tá bom? Então, vamos agora ao segundo vídeo, com a explicação do novo conteúdo. Então, vocês continuem aí com o livrinho aberto, tá bom? Vamos lá para o próximo vídeo.